vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolvas. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Nós estamos ouvindo o Sermão da Planície, a versão de Lucas, para o Sermão da Montanha, que nós encontramos em Mateus capítulo 5. Começamos domingo passado, nós estamos no meio do sermão e terminaremos domingo que vem, último domingo, até que depois comecemos então a quaresma, interrompendo o tempo comum, que só voltará em junho. E nós, no coração do Sermão da Planície, encontramos o coração do Evangelho, o mandamento do amor. Para nós, principalmente nós que somos latinos, brasileiros, para nós o amor se traduz em bons sentimentos. Nós temos uma ideia sentimental a respeito do amor. Gosto da pessoa, tenho boa companhia, me sinto bem, e nós chamamos isso de amor. Nós ligamos amor a sentimento. Mas Jesus não faz isso, porque ele manda amar o inimigo. Eu acho difícil alguém ter bons sentimentos em relação a inimigo. Bom, então não é sentimento. Jesus põe o mandamento do amor sobre a palavra ágape.
tira dos sentidos e põe no sentido verdadeiro do amor, ou seja, uma ação concreta. Amar é amar concretamente. Primeiro, fazer o bem sem esperar nada em troca. Fazer o bem sem revanche, sem sentimento de vingança. Então, concreto. Não tem nada de sentimento aqui. Concreto. Me fez o mal, não vai ter volta, não tem retorno. É jogar fora o que eu estou fazendo, não tem problema, eu faço bem. Eu não quero revanche, eu não ponho um sentimento de vingança. Isso é amar. Segundo, abençoar a pessoa, abençoar todas as pessoas, com a boca e com ações. E principalmente o terceiro, orar pela pessoa. Porque isso é o verdadeiro sentimento, esse é o verdadeiro bem que podemos sentir, mesmo em relação às pessoas que tenhamos a maior aversão. Pedindo a Deus que, pela oração, essa pessoa seja tocada, essa pessoa seja tomada pela presença de Deus e transformada por Ele. Porque, veja, em alguns casos, é até perigoso uma proximidade sentimental ou uma proximidade ilusória em relação a certas pessoas. Inclusive, repito, um perigo real, dependendo da pessoa. Então, amar não significa estar perto da pessoa. Eu posso amar, segundo o Evangelho, apenas muito longe, bem longe inclusive, e rezar por essa pessoa, porque a proximidade me colocaria em risco. E colocaria, inclusive, a própria pessoa em risco. Porque a pessoa ela tem uma gana de te fazer mal. Então, se você sai do círculo de ódio dessa pessoa, você evita inclusive, que ela peque. Porque se ela tiver oportunidade, ela vai com unhas e dentes sobre você. Então, o principal elo de amor em relação ao próximo, segundo o que nós acabamos de ouvir, é o amor daquele que ora e pede o bem sobre a vida da pessoa. Meu sentimento ainda pode ser um sentimento em relação àquela pessoa ou àquela situação de repulsa, de nojo, trauma, dor, revolta pela injustiça, pela justiça que não foi feita e, portanto, pela injustiça. É muito raro a pessoa chegar a um grau de santidade que ela consiga amar, inclusive com bons sentimentos. Vamos pegar apenas Santa Bernadette Soubirous. Vocês ouviram a pregação do padre no dia da nomeação dela como copadroeira de nossa paróquia? A madre no convento que a perseguia, que a marginalizava, fazia bullying com ela, a detestava. Os sentimentos de Santa Bernadette Soubirous sobre a madre, veja, não é um bandido, a madre do convento. A madre era um capeta. A madre era terrível. A Madre d'Azur, o nome dela. E Santa Bernadette amava, rezava, agradecia inclusive as broncas que ela levava, injustas da madre. Ou peguemos Santa Maria Goretti, que numa tentativa de estupro defende a própria dignidade de moça, diz para o moço que não quer, porque aquilo é pecado. Ela que cuidava da criançada do bairro, enquanto os pais iam trabalhar na roça. Aliás, os pais iam trabalhar na roça. E o cara no pé dela, e ela sendo esfaqueada. Perdoa esse rapaz. No leito do hospital, agonizando, a única coisa que ela conseguia dizer para a mãe e para o pai era: diga para ele que eu o perdoo. Diga para ele que eu o perdoo. Ele não acreditou, ele foi preso, pegou uma cadeia, e ele não acreditava que ela tivesse perdoado. E Deus permite que ela tenha, que Santa Maria Goretti apareça para ele na prisão, na cadeia, dizendo: eu te perdoei.
E ele passa a ser, de dentro da cadeia, o principal promotor do processo de beatificação e de canonização. Na história da igreja, ele eu não conheço outro, o único caso, que ele já estava solto, já estava em prisão domiciliar, a participar com permissão da canonização da pessoa que ele matou. Na canonização de Santa Maria Goretti, o rapaz que matou Santa Maria Goretti, esfaqueada, estava presente na Basílica de São Pedro, escondido no meio da multidão, com permissão, participando da canonização. Vocês estão entendendo? Você tem esse nível de santidade? Você consegue chegar a esse nível de amor? Parabéns. Eu não consigo. Então, isso existe. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que eu posso rezar por aquele que me fez mal. Eu posso curar o meu coração da maldade, da sujeira desse mundo, passando para além da regra de ouro. O que a regra de ouro diz é: o que você não quer que faça para você, não faça para ninguém. Jesus vai além disso. Mesmo que faça com você o que você não quer que te faça, você responda o mal que te fizeram com o bem da oração. Há uma pergunta que está sendo colocada no Evangelho e na liturgia da missa desse domingo. Quem colocou você na cruz onde hoje você está sofrendo? E você é convidado a fazer o que Jesus fez na cruz do Calvário, na hora derradeira. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ah, sabia sim. Sabia sim, seu padre, sabia muito bem. Jesus, desculpa, porque desculpa é isso, né? Dizendo, eu prefiro acreditar que essa pessoa, não tendo Deus na vida dela, não conhecendo Deus como eu conheço, só assim, essa pessoa teve coragem de agir do jeito que ela agiu contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus negócios, contra a minha casa. E, portanto, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Os pecadores, diz o Evangelho, eles amam aqueles que os amam. Os pecadores fazem isso. O bem a quem me faz o bem. Deus espera mais. Você pode dizer para mim, padre, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí. Deus ainda quer mais de mim? Eu estou tranquilo, porque eu não vejo assim. Mas e essa pessoa que você deletou da sua vida? Você se lembra dessa pessoa e reza por ela? Quer dizer, você pegou os mandamentos da lei de Deus, que inclusive é até bom que você cumpra, porque você não vai preso, né? Ah, não matei, não roubei. Mate, roube, para você ver. Você destrói com a sua vida, você desgraça com a sua vida. Então Deus espera mais do que somente esses 2 mandamentos. E aí a pessoa ela se acha santa porque ela não matou e não roubou. Veja como o mandamento da lei de Deus não é esse. Porque eu posso matar na minha mente. Eu posso matar no coração. Eu posso roubar de Deus o direito que Deus tem de, como filho, eu me parecer com Ele. E se eu não perdoo, eu não me pareço com Deus. Eu não pareço que sou filho de Deus. Então eu estou roubando do meu pai a identidade de filho que eu deveria ter. Então matar e roubar vai para além do que simplesmente você imagina. Você faz o bem. Por exemplo, aqui a nossa paróquia, nós temos um trabalho lindo, em parceria com a Missão Belém. A Missão Belém cuida do cracudo. Ela cuida do bêbado. Ela cuida da escória da sociedade. Daqueles que a sociedade varre para debaixo do tapete. Os perdedores. Os losers. Aqueles que não valem nada. Aquele que a sociedade esconde. Ah, mas eles procuraram. Até pode ser. Eu não duvido que alguns, inclusive, procuraram. Tiveram oportunidade e não aproveitaram. Acredito.
Mas e se fosse você? E se fosse um filho seu? Isso se chama compaixão. Compaixão é a capacidade de compaixão, de sofrer com. Paixão é sofrimento. É colocar-se no lugar daquele que está lascado, naquele que está no fundo do poço. E dizer, como é que eu gostaria que alguém me tratasse se eu chegasse ao fundo do poço? Se eu me acabasse em droga, se eu me acabasse em cocaína, se eu destruísse a minha vida financeira, se eu perdesse tudo que hoje eu tenho e fosse para o fundo do poço, se alguém conseguisse olhar para mim, ter pena de mim e estender a mão. E muitas vezes eu estendo a mão, a igreja, a Missão Belém estende a mão, e no outro dia a pessoa está fazendo a mesma coisa. E é uma luta desigual, porque o vício é terrível, o vício adoece, a pessoa deseja sair, mas ela está doente. Isso não é desculpa, isso é fato. Você consegue ajudar a Missão Belém a ajudar? É disso que se trata. Eu não estou falando para você ir para Cracolândia. Eu não estou dizendo para você ir para a Luz. Eu não estou dizendo para você ir conosco para o Glicério ou para as ruas aqui da região com o pessoal da Confraria da Paixão. Porque talvez você não tenha nem estômago para isso. Aí visitar um pobre e vomitar em cima dele é difícil, né? E aí não é questão de estômago. Nem todo mundo tem. Mas eu posso, com a minha fé, acompanhar pela oração essas pessoas. Eu posso, pela minha pobreza, na minha dificuldade, nas minhas possibilidades, ajudar de alguma maneira. É um chocolate que você compra aí no final de uma missa. É um pão que você compra dessas irmãs. Eu estou dizendo isso. É compaixão. Eu não faço isso simplesmente por desencargo de consciência. É porque eu sei que se eles conseguirem tirar uma pessoa, e eles tiram, não é uma só não. Quando essas pessoas terminam essa jornada de tragédia, de desgraça, que o diabo acha que destruiu, muitos desses terminam no hospital da Missão Belém. O hospital da Missão Belém é quando o SUS não aceita mais. Os hospitais não aceitam mais porque não tem mais o que fazer com a pessoa, compreende? Ela não tem para onde ir, ela não tem para onde voltar. E não pode se jogar na rua. A Missão Belém acolhe, como Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. A Igreja Católica acolhe essas pessoas para que elas morram na presença de Deus. Vocês tinham que ir, pelo menos uma vez na vida, um hospital improvisado que eles têm, a Missão Belém tem, no Belém, chama-se Nossa Senhora de Guadalupe. Agora está sendo construído um hospital de verdade. Inclusive, um dos nossos paroquianos está à frente da construção deste hospital. Ele é o nosso representante da Confraria da Paixão dentro da Missão Belém. Ele é um engenheiro super gabaritado e gratuitamente ele está fazendo esse trabalho. Negócio formidável. Será um hospital de referência. Mas quem vai para esse hospital? Quem não tem mais para onde ir. Os desenganados. Para morrer com dignidade. Eu sei que é muito difícil você ouvir isso. Eu sei que para você soa muito esquisito isso. Mas na hora da morte, morrer com dignidade é o mínimo que nós podemos fazer por alguém que só fez na vida. Que só deu cabeçada na vida. Que só errou. Não tô cobrindo aqui, compreende isso? Mas eu olho para aquela pessoa. E eu olho com outro olhar. O texto da primeira leitura. Veja, escute a primeira leitura. Primeira leitura, o rei Davi está com um dos generais dele, Abissai. O rei Saul está num encausto, está à procura deles. Davi ainda não era o rei. Saul achava que Davi queria tomar a coroa dele. E aí começa uma disputa, né? Uma perseguição de gato e rato. Saul quer matar Davi. E Davi se esconde. Porque a hora de Davi vai chegar. Nessas fugas, o exército de Davi está numa caverna e o exército de Saul em outro lugar, num acampamento. Todo mundo dorme na noite.
E Abissai disse: é a hora. Nós temos a chance de pegá-los nesse sono e matar todos. Davi diz: não vamos colocar a mão sobre um ungido de Deus. Sim, escute aqui. Às vezes dá vontade de matar. Às vezes dá vontade de fazer justiça com a própria mão. Então eu não estou aqui fazendo apologia ao assalto. Ah, o coitado assalta para pegar um smartphone, para pegar um celular. Não, não se trata disso. Ou, o pior, a lógica do assalto da Márcia Tiburi, lembra? Que o assalto tem uma lógica, porque o capitalismo pede para essa juventude para ela ter o melhor tênis, e aí então se entende que o jovem, que é uma vítima da sociedade, queira roubar o tênis. Não, não. Roubo é roubo, e eu conheço um monte de gente que nasceu em favela, que nasceu no lugar mais pobre e tem dignidade, e não entrou na lógica de prejudicar e de tirar a vida de uma pessoa que está andando de bicicleta, um pai de família, compreende? Para tomar um celular, um tiro na cara da pessoa. Não, não é essa a lógica. Sim, dá vontade de matar. Sim, eu tenho a chance agora de me vingar. Eu tenho a chance agora de acabar com isso. Foi o que Davi estava passando. Davi diz: pega a lança do rei. Pega a lança de Saul e traz para cá. Quando eles acordarem, eles vão ver. No outro dia acorda todo mundo. E Davi, do alto da montanha, do alto do morro, diz: oh, aqui ó, a lança, a tua lança. Nós entramos dentro do teu acampamento, pegamos a tua lança, eu tive a chance de fincar essa lança no teu peito, mas eu não fiz, porque eu não estou contaminado pelo ódio que está dentro de você. Amém? Não deixe que o ódio desse mundo contamine o seu coração. Que a vontade que dá é essa. Se você for fazer o raciocínio humano, dos sentimentos, da paixão, a vontade que dá é de acabar com tudo. É de terminar com tudo. É de, no mínimo, lavar as mãos e dizer: esses vagabundos que se lasquem. Eu vou cuidar da minha vida. Mas essa não é a lógica do Evangelho. Essa não é a lógica do reino. A lógica do reino não é essa. Sim, podíamos acabar, mas Deus manda não tocar no seu ungido. E para nós, cada ser humano, agora é o Evangelho. Isso era um rei, era o rei Saul. Mas para nós cristãos, cada ser humano é um ungido de Deus, amém? O que fez contra você? Quem colocou você na cruz? Quem se levantou contra a sua vida? Quem te prejudicou? Quais são os piores sentimentos que afloram no teu coração quando determinada pessoa aparece na televisão? Eita. Agora, metade da igreja se lascou. Ué. E se você não tem capacidade de rezar, de pôr nas mãos de Deus e dizer: Senhor, converte esse lazarento, converte essa criatura do pântano, cuida. Se você não tem essa capacidade, você não entrou na lógica do Evangelho. Você não entendeu o Evangelho. É pesado, porque não é fácil. Quem aqui está achando que isso é fácil? Então eu não sei onde é. Acorda. Acorda. Isso não é fácil não. Nós não desculpamos a pessoa que pisa no nosso pé. Camarada nos corta no trânsito. A gente quer jogar o carro em cima. Aí sabe qual é a questão? É que você deletou essas pessoas da sua mente. Você deletou do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Mas pior, você deletou, foi da sua vida, do seu coração. Você não reza, você não deseja a conversão, você não deseja o bem, você não tem orado. E por isso, veja, sem saber, você está doente. De alguma maneira, essa pessoa ainda adoece a sua vida. De alguma forma, essa pessoa ainda te faz mal.
Deus te trouxe aqui essa manhã para que você libere perdão. Peço a você então que diga a Jesus: Senhor, eu quero ter os mesmos sentimentos que há no vosso coração. E os sentimentos do coração de Deus estão cantados no salmo da missa de hoje, o Salmo 102, 103. O Senhor é bondoso e compassivo, indulgente, favorável, perdoa toda a culpa, cura a enfermidade. A enfermidade que há dentro de nós é a falta de liberar perdão, de virar páginas, de rezar por estas pessoas. Você está carregando um peso que não é seu, que está te adoecendo, que está tirando tua paz, você não está percebendo. E a compaixão é a cura, a misericórdia é a cura, a solução é o perdão. Mas alguém pode me dizer: Padre, eu sou de carne e osso, e aqui eu termino. Padre, eu não sou santo. Eu já ouvi muito isso, você também. Quem perdoa é Deus. Está errado, está errado. Você é filho de Deus, e portanto você deve ter o comportamento do seu pai. Então peço agora que você diga: Senhor, concretamente eu libero o perdão. Estão perdoados todos os que me fizeram mal. Estão perdoados, e rezo nesse momento, sem nenhum juízo de condenação. O que eu espero é a conversão, é a mudança de vida. E em alguns casos, Senhor, mesmo mudando de vida, mesmo se convertendo, Senhor, que eles se mantenham distantes. Porque vai que tem uma recaída. Vai que tem uma recaída. Ou ele ou eu. Para que esse peso não caia sobre você, meu irmão. Para que esse é o aviso final. Jesus diz: coloque no seu colo essa medida de misericórdia. A comparação é muito bonita. É como se fosse Deus colocando milho ou colocando trigo. À medida que você põe e você sacode, cabe mais. À medida que você aperta, cabe mais. E Deus vai pondo mais misericórdia, mais perdão. E quanto mais você perdoa, quanto mais você libera perdão, quanto mais você reza, mais livre você fica. Porque você passa a refletir, como diz a segunda leitura da carta de São Paulo, você passa a refletir a imagem do homem celeste, do homem espiritual, não desse homem carnal, mesquinho, que guarda rancor, sentimento de vingança. Perdoe, reze, indulgência, esperança de mudança de vida, nem que seja na hora da morte, Senhor. Todos os meus inimigos, Senhor, sejam alcançados pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua salvação. É o que eu declaro em teu santo nome. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao eterno Pai, misericordioso e clemente, compassivo com os que erram, apresentemos as nossas súplicas dizendo com fé: Deus de misericórdia, escutai o vosso povo. Deus de misericórdia, escutai o vosso povo. Para que a Igreja
nascida do coração de Cristo, seja no mundo sinal visível do amor generoso de Deus, que se estende a todo ser humano. Oremos. Deus de misericórdia, escutai o vosso povo. Para que os ministros ordenados, especialmente os sacerdotes, que neste mês celebram aniversário de ordenação, sejam canal abundante da misericórdia de Deus. Oremos. Deus de misericórdia, escutai o vosso povo. Para que a nação brasileira veja prosperar a concórdia e paz, o perdão e a compaixão, de modo que amemos e façamos o bem sem esperar nada em troca. Oremos. Deus de misericórdia, escutai o vosso povo. Por todos os desempregados, para que encontrem um trabalho digno pelo qual possam prover suas necessidades e colocarem seus talentos a serviço do próximo. Oremos. Deus de misericórdia, escutai o vosso povo. Rezemos por aqueles que colaboram com a comunidade, especialmente os dizimistas e benfeitores de nossa paróquia, que procuram fazer a Igreja de Cristo crescer na fé, amor, esperança e caridade. Oremos. Deus de misericórdia, escutai o vosso povo. Por sua santidade, o Papa Francisco, que continua internado e agora está em tratamento intensivo, para que a misericórdia de Deus o visite neste momento, conforte o seu coração e lhe dê saúde espiritual e de corpo. Rezemos ao Senhor. Deus de misericórdia, escutai o vosso povo. Em silêncio, faça também a sua oração, o seu pedido, o seu agradecimento a Deus.